Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Mais uma vez, rapidinho, vamos estar falando sobre a mensagem da última ceia de Jesus, Se eu perguntei, para nós estarmos meditando, a mensagem foi para uma nação ou foi, assim, universal? Então, a mensagem neste vídeo, nós vamos estar edificando as nossas vidas, foi universal. Vamos começar por Lucas 20, para nós estarmos entendendo. Jesus censura os escribas. Os escribas é o que escreviam, o que eles, os fariseus e outros, ditavam. Então, Jesus aqui estava preparando uma mensagem universal. Jesus censura os escribas. Lembra-se que a palavra diz que a letra mata e o espírito vivifica. Então vocês leem aí do versículo 45 ao 47. Eu vou ler aqui o início. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a quem? A seus discípulos. Guardai-vos o quê? Dos escribas. Logo em seguida vem, o capítulo 21 de Lucas e a oferta da viúva pobre. Nós já sabemos, da mensagem da viuvinha, a hermenêutica que nós ouvimos através desta passagem, mas nós vamos ter uma nova exegese, Porque Jesus, ao observar, viu o quê? Os ricos. Jesus não estava observando a viúva. Jesus estava observando o quê? Os ricos lançarem suas ofertas, Porque a gente sempre vê esta passagem falando que Jesus estava prestando atenção na viúva. Mas não. Por que Jesus estava prestando atenção nos ricos? Porque vocês precisam ir lá em Tiago 1, versículo 26 e 27, para vocês estarem entendendo qual é a religião de Deus e por que ele estava ali observando o quê? Os ricos. Ele viu também o quê? Certa viúva. Mas se vocês forem no contexto do capítulo 20, vocês vão ver ali a expressão de Jesus dizendo ali: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E prestando atenção, Ainda aqui no capítulo 21 de Lucas, aqui nós vemos, depois dessa passagem da viúva, a destruição do templo. Então, aquela oferta do qual Jesus observava era para a construção, para a sustentação do templo? Não, para a destruição do templo. Jesus aqui estava, lembra-se que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Presta atenção. Falavam alguns a respeito do templo, de pedra, lá de Jerusalém, casa do tesouro. Como estava o quê? Ornado de belas, pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja o quê? Derrubada. Abaixo vem o princípio das dores.
Mas aqui nós não estamos falando o quê? De fim de mundo, estamos falando do fim do templo de pedra. Todo Mateus 24, né, traz ali o relato da profecia da derrubada do templo por Jesus. Aqui Lucas está escrevendo a Teófilo com todos os detalhes. Então, em seguida, veio o que? Jerusalém sitiada. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, né? Sabemos que foi o exército romano, sabei que o que está próximo, o que? O fim do mundo. Está próximo à sua devastação do templo. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Vocês leem aí todo o capítulo, vocês vão entendendo. O importante é nós estarmos vendo passo a passo a verdadeira hermenêutica, né? Então, a aflição... Aqui fala da aflição, né, que está lá em Mateus 24. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, né? Aqueles dias, esses dias, gente, foi o dia profetizado lá em Isaías 61, versículo 2, né? O dia da vingança do Senhor, e que foi concluído, né, a transição, né, de Jesus de Nazaré, o Messias esperado, para o Jesus Cristo. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo, né? A transição do templo de pedra para o quê? O templo o quê? Espiritual, o templo nação, né? Corpo de Cristo, não corpo de Jesus de Nazaré, mas corpo de Cristo. Ai das que estiverem grávidas, né, naqueles dias, porque grávidas não podem correr, né? E ele estava mandando isso correr para as montanhas, quando aquele dia, o que é dia da aflição, ó, nos dias, porque haverá grande o que é aflição, né? Na terra, mas foi naqueles dias ali, né? E irá contra este povo. Este povo quem? Aquele povo, daquela geração, né? Então vocês vão lendo aí, prestando atenção. Daí em seguida fala a vinda do Filho do Homem. Aqui está se falando de final do mundo no contexto? Não, está falando da destruição do templo do qual pregou Jesus em Mateus 24. A vinda do Filho do Homem. Era costume, nós já falamos em outro vídeo, né, chamar os judeus filho do homem, né? Assim como lá em Ezequiel, como está se tratando Ezequiel? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Era costume. Então, a vinda do Filho do Homem, aqui não está falando que é Jesus de Nazaré. Este homem aqui foi Tito, filho de Vespasiano, né? Que estava ali à frente do exército romano, que veio para destruir no ano 70 depois de Cristo, de Jesus, para destruir o templo, para concluir, né? Aquilo que Jesus falou em Mateus 24, para derrubar Jerusalém, derrubar o templo de pedra, derrubar a casa do tesouro. Agora a casa do tesouro é eu e você, nação santa separada. Aí vamos voltar aqui em Mateus 16, versículo 28, que diz assim, ó, em verdade vos digo que alguns aqui, ele estava falando, né? Não é hoje, em 2022, mas Jesus estava falando, disse lá, naqueles dias, onde ele estava ali na terra, o Messias estava na terra. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui esse Filho do Homem, ele estava falando dele, ele era judeu. Vir o Filho do Homem no seu reino, né? Então presta atenção, gente, o que é que está escrito aqui? Em verdade vos digo que alguns aqui, né? Alguns dos discípulos
se encontram aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte física, até que vejam vir o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, vindo no seu reino que é espiritual. Lembra que lá em Atos, quando ele disse assim, o anjo apareceu e disse, o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai voltar. Então não foi subindo o homem Jesus de Nazaré físico, mas o mesmo espiritual que subiu é o mesmo que está entre nós. Lembra que Jesus pregou? Aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Eis que eu estou convosco todos os dias. Agora ele é espírito. Vamos à frente em Mateus 23. Jesus censura, né? Ele aplaude ou censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. O que ele quis dizer? Né? Que os fariseus religiosos, né? Os religiosos se puseram no lugar de Deus, porque foi Deus que falava através do quê? Dos profetas, não é verdade? Lembra que é só ler lá em Hebreus 1, versículo 1. Mas os fariseus botavam as leis acima do verbo. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Preste atenção, hein? Porque eu estou aqui para derrubar o templo e não para arribar o templo. Então, lembrando que lá na frente, né, Constantino, filho do homem, Constantino, foi que arribou de novo o templo, né? E ali, em 7 de março do ano 321, ele decretou o dia do Senhor, o primeiro dia, né? Que é o dia do Senhor, para estar adorando o Deus que eles já adoravam, em homenagem a Domiciliano. Então, o primeiro dia virou o nome domingo, e ali eles deu o templo para poder comprar, né? Juntou política com o comércio, e ali arribou templos para que os do caminho viessem no primeiro dia, né, adorar. Ele fez ali uma falsa paz, e aí adorar ao Deus Solano, né? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os o quê? Imite. Entendeu? Não fique aí, né? Tem que ver os espíritos, não ficar dizendo amém, 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 sem saber contexto. Se fala um texto, dizem amém sem saber o contexto, né? Temos que respeitar as autoridades, mas dizer amém a uma distância, né? Você tem que entender a palavra de Deus, fazer e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, nos seus objetivos, não é verdade? Porque dizem e não fazem. Eles só dizem para controlar, né? Eles dizem para fazer ser deles o controle, né? Atam fardos pesados, né? De difíceis carregar, e os põem sobre o quê? Os ombros dos homens. Por isso que Jesus, em Mateus 11, 28, vinde a mim, preste atenção, hein? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu que vos alivio. Entendeu? Todos prometem, né? Eu prometi a vocês o quê? Eu ensinei o quê? A unidade. Mas o que esses aí, né, fazem? É divisão,
É a minha que é assim, a tua que é assim, é aqui que tem, aqui que não tem, entendeu? Então, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem o que movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, né? É homem querendo mostrar para o homem. Quando eu digo homem, é humanidade, né? Não estou dizendo que é pessoas específicas, mas é assim que funciona aqui na Terra. Alargam seus quê? A gente vê assim, por exemplo, muitos, não generalizando, às vezes vai cantar, eu já observei muito isso, mas está mostrando para o homem, né? Quer mostrar para o homem, não louva de coração, né? Tanto é que eu cansei de ver pessoas muito espiritual no púlpito, mas na cadeira masca chiclete, não está nem aí quando o outro é que está lá no púlpito, não é o mesmo adorador, só é adorador quando é eles que estão lá no púlpito. Elas observam muito isso. Então, vamos prestar atenção, hein, menino, qual foi a mensagem universal de Jesus, né? Era preciso, né, o povo entender, para ele fazer a transição, né, do Jesus físico para Jesus espiritual, né? Que nós não podemos ser como Tomé, veio para crer, né? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então aqui, a parábola da figueira, né? A parábola da figueira. Vocês leiam todo ali o capítulo 24, mas eu vou aqui, para vocês que nos interessa, aqui, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual é a geração? A geração 2000? Ou é a geração que Jesus de Nazaré estava lá? Ele que estava falando. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O que era para acontecer? A transição, né? A transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, né? Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Vocês vão lá e ler. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porque vocês não viram aqui em Mateus 24, no início, os discípulos mostrando o templo, e ele disse que quê? Ele disse o quê? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, essas pedras aí maravilhosas, esse templo aí bonito aí, isso aí, vocês estão dando importância a isso? A minha doutrina é outra, eu vim trazer o quê? Para vocês a vida eterna, mostrar, é outra coisa. Mas a respeito daquele dia, né? Aí, aquele dia que nós já falamos sobre ele, né? O que está em Isaías 61:2, que é o dia da vingança, que está o quê? Que o filho do homem, Tito, filho de Vespasiano, cumpriu, né? É verdade. Ora, ninguém sabe, né, que o dia da aflição, no dia que o exército romano iria entrar, né, em Jerusalém para a devastação, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Não estamos falando de final do mundo, né, gente? Presta atenção, né? O tempo todo me falaram que era fim do mundo, mas não é. Presta atenção. Então vocês vão a João, não é? No capítulo 21, ele pode ler, tá? Todo, ele vai meditando, mas o que eu quero mostrar aqui, no versículo, há uma discussão ali, né? Falando com Pedro, né? De um significado, com ele falando sobre a morte dele, que a morte dele era para glorificar a Deus, né? Era para glorificar a Deus. Jesus veio para trazer vida em abundância, né? Cumprir João 3,16. Jesus não veio para destruir o mundo, não é verdade? Então aqui ele estava conversando ali com Pedro, mas o que importa é que o que está no versículo 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ele estava falando com Pedro, né? Porque aqui estava falando de João, que João é o único discípulo que iria estar vendo o dia, né? O dia da vinda do Filho do Homem, que é
a passagem de Tito, filho de Vespasiano, que eu falei. Então ele estava falando, que vocês vão lendo direitinho, então ele falou, Pedro, voltando-se, viu, né, que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que está falando de João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, o que dissera, Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro, a este disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Falou, mostrando para João. Aí Jesus vai e fala, se eu quero que ele é o único que vai ver, então vocês leiam todinho. Nós temos até um louvor, né, que fala, João viu, nananana, né? Presta atenção. Então o João foi o único que viu, né? Ele estava lá na ilha de Pátmos, então aí Cristo, já não era Jesus de Nazaré, Jesus depois da cruz foi lá e revelou a ele, né? Se mostrou para ele que estava vivo ali, não é verdade? Então nós vemos aqui em Apocalipse 1, a revelação de Jesus Cristo, aqui já era Jesus Cristo, não de Nazaré, é o de Cristo, que Deus lhe deu para o quê? Mostrar o quê? Aos seus servos. Para mostrar a quem? Presta atenção, aos seus servos, aos seus discípulos, as coisas que em breve, 5.000, 2.000, 3.000 anos depois, não, em breve, né, foi o que aconteceu nos anos 70 DC, breve naquela geração, breve, o quê? Devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo, né, notificou o que? Ao seu servo João. Que anjo é esse? Vai lá em Hebreus 1, versículos 5 ou 6. Anjo, o anjo que foi o que? Gerado como filho. O qual que atestou a palavra de Deus, não é verdade? E o testemunho de quem? Jesus de Nazaré? Jesus Cristo, né? Já o Jesus aqui revelado, Jesus o que? Espiritual. Quanto a tudo o que viu. Então vocês vão lendo, mas eu quero que vocês venham aqui no versículo 7, e lembre-se que aqui ele estava o que? Em espírito. Você lê e vocês vão ver o que? Que ele estava em espírito. Então, ele foi o que? Ele saiu do corpo. Assim igual Paulo, lembra que Paulo ficou meio confuso, que ele não entendia nada, que ele era da letra lá. Ele disse assim, eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, não sei, não entendi nadinha de nada. Então, aqui, ó. E nos constituiu o quê? Reino que sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a eles glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então aqui estava saindo aquele, né, templo de pedra para o reino espiritual. Mas o que interessa é aqui, ó, versículo 7. Eis que vem como as nuvens, nuvens significa juízo, e todo olho o verá. Naquela geração, né, gente, não é isso que está falando? Até, né, foi breve. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Tem alguém ainda vivo que transpassou Jesus? Está falando daquela geração, né? Então, ó, eis que vem, quando veio, tinha muitos que judiou de Jesus, estava lá. E todas as tribos, tem alguma tribo por aí? Da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Tem uma tribo aí, menino, presta atenção, e alguém que transpassou Jesus, ainda está aí, quantos anos tem? Agora eu estou aqui em Hebreus 7, mas vocês procuram ler todo o livro de Hebreus, né? Meditando, né? Fazendo a exegese assim, com todo amor, procurando entender, porque o livro de Hebreus é o coração, né? É o coração da Bíblia. Então, o sacerdócio de Cristo, não é de Jesus de Nazaré,
é superior ao sacerdócio levítico, né? Aquele de Moisés, no sacerdócio. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca o que pagava ou pagou, vamos entender o verbo? Pagou o dízimo, tirado o quê? Dos melhores despojos. Ele tirou o dízimo de onde? Dos melhores despojos. Eles tinham o costume, né, de quando eles vinham da guerra, é porque eles eram auxiliados, né? Então, eles eram auxiliados, então eles retribuíam, né, com aquelas coisas de guerra, né, que eles recebiam para a luta, né, porque eles viviam guerra, lutando uns com os outros, então eles tinham o costume, não é verdade? Tanto é que aqui, no capítulo 7, no início é assim, ó, Melquisedeque, tipo de Cristo. Tipo, mas agora nós temos Cristo, verdade? Depois da cruz, vemos Cristo. Não precisa de tipo de Cristo. Então, ó, porque este Melquisedeque, tipo de Cristo, rei o que? De Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, né? Ele saiu ao encontro de Abraão porque ele ofertou a Abraão primeiro, né, para os nossos despojos, para ele ir para a guerra, lá quando foi, né, guerrear lá com o sobrinho dele, Ló. Então, quando voltava da matança, de onde ele estava voltando, gente? Da matança, né? Dos reis, né? Então, o que Melquisedeque fez? O abençoou. Então, Abraão abençoou ele, mas de onde ele estava vindo mesmo? Da matança, não é isso? Para o qual também Abraão separou, não separava, separou o dízimo de tudo, de todas as ferramentas, né? De tudo que ele teve, o suporte que ele teve, né? Para ir para aquela guerra, resgatar o seu sobrinho. Então ele ofertou, né, ali o rei de Salém. Então, presta atenção, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Vocês entenderam, gente? Presta atenção. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Então, aqui nós encontramos a primeira mensagem de Jesus, né? Na ceia lá, a primeira mensagem que era eterna, era universal, não é verdade? A derrubada do templo físico para arribar, né, o templo espiritual. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque, né? Não precisaria, já tinha ele, não precisaria levantar outro. E que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente, né, também o que se muda-se a lei, não é verdade? Então, mudou as leis, não era mais aquelas leis, 613, sei o que, entendeu? Mas, porque a lei aqui é o amor, gente, presta atenção, 1 Coríntios 13, vocês podem ser tudo, se não tiver amor, nada serei. Por quê? Porque João 3,16, ele veio cumprir, deu amor, por amor ele deu a vida eterna, presta atenção. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence o quê? A outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar.
Pois é evidente que nosso Senhor procedeu o que? De Judá, né? Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Então, as coisas de Moisés é história, é testemunho, entendeu? Para testemunhar as coisas que Hebreus 1:1, que Deus falava através deles, tem tudo, entendeu? É só história. Vamos separar, vamos saber o que é história, o que é profecia já cumprida, né? Escatológica, mas que já cumpriu, entendeu? Presta atenção, vamos entender as coisas e botar as coisas no lugar certo, gente. Vamos dar uma chegadinha em Romanos 12, né? Você é nova criatura, está em Cristo, nova criatura é. Tem nova vida, novidade de vida. Tá no novo e vivo caminho. Quem estava lá no caminho, esses eram os judeus. Mas nós não, nós estamos no novo e vivo, porque agora estamos na vida eterna, entendeu? A gente está no reino espiritual. Presta atenção, nós já estamos no reino. Rogo-vos, pois, irmãos, presta atenção, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifícios vivo, entendeu? Não precisa ficar subindo ali, subindo cá para procurar presença, porque ele está dentro de vós. Presença está dentro de nós. Precisa ir buscar aqui, buscar ali. Oh, meu Deus, você não acredita que Jesus falou assim, que eu estou convosco todos os dias, mas ele está esperando vocês em algum lugar, tá junto. Onde tiver 2 ou 3 amanhã, na maioria estarei. Presta atenção. Jesus não é homem que mente, nem filho do homem que se arrependa. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável o quê? A alguma instituição? Agradável a Deus, que o vosso culto que é racional. E não vos, o que? Conformeis com este século. Com este século, está falando, né? Paulo falando lá naquele século dele. Mas esse sim é a mensagem universal. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas, irmã, por que esta mensagem de Paulo lá atrás é universal? Porque ele recebeu, não foi de Jesus de Nazaré. Ele recebeu, não foi o que os discípulos contou para ele. Ele foi arrebatado em outra dimensão e recebeu o quê? Ele é espírito para espírito, a mensagem, entendeu? Então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? O devido uso de dons, o quê? Espirituais. É dom carnal. Meu dom é esse, meu dom é aquilo. Eu boto lá em Efésios 4:11, né? Deus deu dons aos homens, não é título, gente. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. É dom que deu para aperfeiçoamento, para a gente se juntar, ser unido, entender, entendeu? Um é uma coisa, outra coisa, ninguém precisa ter inveja do outro, que por causa disso, por causa daquilo. Se fulano canta, é um dom que Deus deu, entendeu? Louvo, entendeu? Presta atenção. Agora, se vocês ficarem imitando tudo assim do homem, aí é Isaías 29:13. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Porque geralmente a gente escuta só até aí, né? Mas vamos completar o versículo, porque maquinalmente fica aprendendo humano com humano. Olha outra mensagem aí universal, onde é o Espírito do Senhor, aí o que? A liberdade. 1 Coríntios 3, vocês vão ali ler todo, mas aqui interessa aqui a gente falar aqui, ó. Pô, presta atenção, hein? E não somos como Moisés, que põe o véu sobre o que? A face. Então, esse aqui até hoje é assim, né? Então, a mensagem universal. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu, né?
Porque vivem atrás de Moisés ainda, até hoje, entendeu? Vem Páscoa, vamos falar lá de Moisés, entendeu? Êxodo 12. Por que, meu Deus? A gente tem que falar do Cordeiro Santo, que já concluiu tudo, entendeu? Já pagou o preço. Mas não, eles vão lá em Moisés. Aí perde tempo, né? Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, né? Então, por isso tem que falar do Cordeiro Santo, que já pagou tudo, que é a nova aliança, graça. O mesmo véu, né? Porque bota véu para ninguém entender bulufo. Por isso que Martinho Lutero, assim, se revelou um pouquinho as coisas, assim, se entendeu, porque revoltou e tirou, assim, 95 teses, que estava demais, né? O povo, tadinho, trabalhava pra caramba, comprava terreno no céu, e eles ali, entendeu? Falando assim, batendo, só faltava bater. E no dia de hoje, chamando o povo de ovelha, que é uma metáfora, né, que Jesus usou. Então, não lhe sendo o que revelado que em Cristo foi removido. Presta atenção, hein? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Vamos, gente, vem cá, vamos pregar o Evangelho para vocês. Abre lá em Gênesis, abre lá em Êxodo, abre lá em Deuteronômio 28. Meu Deus, é boas novas ou o quê? Eu acho que lá é lei da condenação, né? Presta atenção. Quando, porém, algum deles se converter a quem? A instituição, converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele não está aqui ou ali, ele está dentro de nós. Presta atenção. Ele nos guia em triunfo, nos conduz em triunfo. Então, essa primeira parte deste vídeo, que é a mensagem da ceia foi universal, né? Esta primeira parte, porque vai ser duas partes, porque a mensagem universal é a paz. Mas, neste primeiro vídeo, vamos estar terminando aqui. Porque quem é que nos conduz em triunfo? O mesmo que conduziu o quê? A Paulo. Atos 22. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz, foi Jesus de Nazaré que apareceu ali, minha filha do homem? Não, grande luz do céu, né? Se mesmo Jesus que vocês viram subir, é o meio que vem descer. Luz, né, do céu brilhou ao redor de mim. Paulo estava ali se defendendo, falando. Eu não entendi nada. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Então aquele Jesus de Nazaré que agora não é o Jesus do caminho, mas é o Jesus Cristo do novo e vivo caminho que concluiu a vida em abundância, a vida eterna, concluiu João 3,16, pela graça sois salvo, Efésios 2,8, né? Pela graça sois salvo. Então, aqui, o que ele respondeu? Ao que me respondeu no versículo 8 de Atos 22, eu sou o quê? Jesus, o Nazareno. Por que ele falou o Nazareno? Porque é aquele que ele conheceu e que ele perseguia. Não é verdade? Mas aqui era o quê? Ele estava em físico ou era uma luz que apareceu? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paz seja convosco, depois nós vamos continuar. E os que estavam comigo viram a luz. Viram o quê? O Jesus de Nazaré? Viram um fantasma? Viram aparecer? Não. Né? Sem, contudo, perceber o sentido da voz de quem fala comigo. Lembra que lá para Pedro, depois da cruz, ele não apareceu como uma luz.
porque ele é Deus, ele se manifesta como quer, esse verbo. Então, ele apareceu para Pedro, Pedro não entendeu, né? E ele comeu até peixe. Ele disse para Pedro, vem. E Pedro é um fantasma, apavorado, né? Apavorado, não teve fé o suficiente para entender que o Filho do Homem realmente era o Filho de Deus. Se inscreva, deixe seu like.